Irmãos, hoje é a última aula desse nosso ciclo, que trabalhamos a doutrina da revelação de Deus, a Escritura, e também a doutrina a respeito do próprio Deus, o que podemos chamar de teologia própria, ou seja, a teologia sobre Deus. E nessa última aula trabalharemos o tema da providência de Deus. A providência de Deus, o governo de Deus sobre todas as coisas. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, temos um versículo que nos apresenta uma verdade consoladora, um versículo bastante conhecido, não é? Que nos apresenta uma verdade consoladora. O texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E por que esse versículo é uma verdade tão consoladora? Por que esse versículo nos traz alegria ao coração quando nos lembramos dele? Porque ele destaca uma convicção. Perceba que Paulo não diz assim, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem. Ele não diz, eu acho que todas as coisas cooperam para o bem. Ele diz, sabemos, isso é um fato conhecido dos crentes, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem do povo de Deus. É uma convicção. Ele não afirma tão somente uma possibilidade, mas afirma com segurança um fato básico da vida cristã. Tudo o que acontece em nossa vida, mesmo as dificuldades, mesmo o mal, tudo coopera para um propósito maior. Tudo coopera para levar a cabo, ao fim, a história da redenção, aquilo que Deus está fazendo no mundo. E dessa verdade nós podemos obter grande conforto, grande segurança. E essa é a grande diferença do crente para o não crente no modo como ele lida com o mundo, como lida com as questões da vida. Basta você ir a um funeral de um descrente e ao funeral de uma família cristã. Quando nós perdemos alguém querido, nós sofremos, não é? Nós sentimos falta, sentimos saudade, mas não é aquele desespero que você vê em funerais de descrentes. Não é verdade? Vocês já perceberam isso? Não é desesperador, porque nós temos um consolo. Ele está na presença de Deus. Tudo acontece por um propósito. Há um fim bom em tudo que acontece. E essa é uma verdade consoladora. Mas qual que é o problema de hoje em dia? O problema é que esse fato, esse conceito, tem estado ausente em nossa cultura. É interessante que o autor do livro Somos Todos Teólogos, o R.C. Sproul, tá? Ele fala que na cultura dele, na cultura americana, esse conceito se perdeu, não é? É porque ele fala da perspectiva de uma cultura que foi protestante. O protestantismo já foi quase que predominante nos Estados Unidos. E chegou ao ponto de eles, durante uma guerra, alguns soldados criaram um forte num certo lugar e deram um nome ao lugar de Providência. E todas as cartas que os soldados mandavam para suas famílias eram cheias de afirmações. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Isso era parte da cultura nacional dos Estados Unidos. Estava presente lá. Mas a nossa cultura é bem diferente da deles, não é? Nossa cultura não é como a americana, que é uma cultura tradicionalmente protestante. Então, na nossa cultura, na verdade, esse conceito nem está presente. Nem é um conceito forte na nossa cultura, o conceito de providência. Muitas vezes nós atribuímos a causas naturais fixas os acontecimentos. Por que aconteceu aquele acidente? Acaso. Por que aconteceu aquela grande tragédia? Acaso. Por que alguém ficou doente? Acaso. Não nos vem à mente, pelo menos na cultura, originalmente, essa ideia de que não. Foi Deus quem fez isso. Isso é obra do governo de Deus. Tem até uma música conhecida, não é? Talvez ela seja um pouco mal interpretada, mas a interpretação mais corrente dela
Aquela música, o acaso vai me proteger quando eu andar distraído, não é? Essa música, na verdade, é um pouco irônica, né? Não é que o autor acha que é, de fato, o acaso que vai protegê-lo. Na verdade, ele está querendo dizer que ninguém vai protegê-lo, porque esse álbum foi lançado no contexto da morte de um dos integrantes do grupo Titãs. Então, a ideia é, ninguém vai te proteger, é um epitáfio a música, não é? Ou seja, você pode morrer a qualquer momento. Essa ideia corrente. Não há ninguém, há só o acaso, há só a sorte. A gente até mesmo fala muitas vezes, não é? Boa sorte. É até uma expressão comum, né? Boa sorte para você. Né? É o conceito mais comum. Existem causas no mundo, existem leis fixas, leis de causa e efeito, e por isso as coisas acontecem segundo essas leis. Não é? Por que nós fomos roubados? Por que a nossa igreja foi roubada? Ah, porque não tinha alarme. Porque não tinha câmera. Eu ouvi isso algumas vezes. Não é? Eu sei que talvez tenha sido um descuido nosso não ter alarme ainda, não ter câmera, ainda era bem o início da nossa instalação aqui. Mas, em última instância, eu creio que nós fomos roubados porque Deus aprove a Deus em sua providência. Essa é a causa final. Essa é a causa primária daquilo que aconteceu. Mas nós pensamos assim, não, foi roubado porque bobeou. Roubado porque bobeou. Pensamos em leis naturais fixas. Vemos Deus como aquele espectador que olha dos céus. Ele só fica olhando lá. Né? É a ideia do deísmo. O que é o deísmo? Deísmo é essa crença de que Deus criou o mundo, estabeleceu leis fixas no mundo e foi embora. Ficou lá, longe, só observando a gente se virando no mundo. E tudo o que acontece é de acordo com as nossas decisões e leis naturais. Mas Deus não interfere, ele não intervém, ele fica só observando. Isso é deísmo. É o Deus que foi comprar cigarro. É essa ideia. Agora, nós não cremos nisso. Nós cremos num Deus que não apenas intervém ocasionalmente, mas que governa toda a história. Ele não só observa dos céus. Ele está, de fato, presente. Então, essa visão de um Deus que só observa não é a visão cristã clássica. Então, qual deve ser a nossa resposta? Paulo, ele continua, né? Ele fala um pouquinho depois de dizer que todas as coisas cooperam para o bem, ele fala um pouquinho sobre predestinação, ele fala que Deus nos predestinou, que Deus nos elegeu, que Deus nos santificou, que ele nos glorificará, ele fala no passado glorificou, e ele depois pergunta, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ou seja, diante dessa verdade de que Deus é soberano, de que Deus é providente, de que ele governa tudo, o que nós diremos à vista de todas essas coisas? E aí nós temos o texto que vai de versículos 31 a 37. Tem um microfone aí? Tá aí? Eu vou pedir para o Paulo ler para a gente, 31 a 37. Tá bom? Vai estar aqui no slide. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Resposta de Paulo a essa doutrina. Ele começa a refletir e começa a exclamar verdades sobre essa providência de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
E essa expressão Deus por nós tornou-se um dos lemas também de muitos cristãos. Em momentos de dificuldade, em momentos de angústia, eles se lembram, Deus é por nós. E isso tem especial utilidade em momentos de angústia. Ele fala, nós fomos enviados como ovelhas para o matadouro, mas mesmo assim somos mais que vencedores. É uma doutrina que traz consolo, traz a convicção de que Deus é por nós, e por isso nós podemos enfrentar sofrimento neste mundo, e nenhum mal pode afetar o nosso relacionamento com Deus. Essa é a convicção cristã. O cristianismo é interessante porque ele oferece uma resposta verdadeira ao problema do sofrimento. Nós não negamos o sofrimento, não temos uma visão ingênua do mundo. Realmente existe sofrimento nesse mundo. E sofrimento todo mundo passa mesmo. Mas também não somos fatalistas, não somos históricos, não somos aqueles que dizem, então é assim mesmo, não tem esperança. Aguenta aí, seja adulto. Não, nós também cremos que existe esperança, que existe consolo e conforto em meio ao sofrimento. Nessa verdade de que Deus tudo governa para o nosso bem. Existe verdadeiro conforto. A ideia de providência vem da sua origem da ideia de provisão. Ok? Providência vem de provisão. Deus provê coisas. Deus não apenas criou o mundo e deixou o mundo lá, mas é Deus que sustenta o mundo e tudo que o mundo nos dá, tudo que o mundo oferece é Deus que está provendo, Ele provê. E o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro lugar da Bíblia onde essa ideia de provisão divina aparece, é lá naquele momento em que Deus ordena a Abraão que ele vá levar o seu próprio filho para ser sacrificado, e depois Deus retira a ordem, não é? Mas ele ordena que Abraão faça isso, e Abraão mostra que de fato ama a Deus, levando Isaac para ser sacrificado, e crendo que Isaac seria ressuscitado, como o autor de Hebreus nos diz, ele cria nisso. E quando Isaac perguntou, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então, a primeira ideia presente na Escritura de Deus provendo algo que é necessário para nós. De Deus trazendo a sua provisão. E essa passagem, como depois vai ser interpretada, ela olha para frente, para a provisão suprema de Deus, quando Deus iria prover o cordeiro que seria sacrificado em nosso lugar, em nosso favor. Essa passagem olha para Jesus, aponta para Jesus Cristo, o definitivo cordeiro que foi provido por Deus. Então, essa é a primeira vez que aparece o termo provisão e a ideia de providência. Mas o que é providência? Eu vou trazer para vocês duas definições. A primeira de Paul Helm, no livro A Providência de Deus. Ele vai dizer, como a palavra providência indica, providência de Deus é uma maneira formal de se referir ao fato de que Deus provê. No inglês fica um pouco mais claro, porque no inglês prover é to provide. Então, realmente tem a mesma raiz, providência e provisão, e prover. No português talvez seja um pouquinho mais difícil de fazer essa conexão, essa ligação. Mas a ideia é, providência indica uma maneira formal de se referir ao fato de que Deus provê. Num sentido um pouco mais teológico, Berkhoff ele dá uma definição um pouco mais longa. Ele vai dizer, providência divina é aquela obra de Deus pela qual ele preserva todas as suas criaturas. Ele está ativo em tudo que acontece no mundo e dirige todas as coisas para o seu fim estabelecido. Então temos 4 coisas importantes aqui. Providência tem a ver com a provisão de Deus, ele provê nossas necessidades.
tem a ver com a preservação divina. Ele preserva o mundo, é ele que sustenta as coisas no seu lugar. Tem a ver com o fato de Deus estar ativo em tudo que acontece, ou seja, até mesmo desastres naturais, até mesmo as nossas decisões, boas ou ruins. Em tudo isso, Deus está ativo. E nós vamos ver um pouquinho a ideia de concorrência, tem a ver com isso. E tem a ver com o fato de que Deus dirige e governa todos os acontecimentos. Pelo seu reino cósmico, ele governa todas as coisas. Então, isso é providência. Então, 3 aspectos que veremos aqui: preservação, concorrência e governo. 3 aspectos da providência: preservação, concorrência e governo. Então, preservação é a obra contínua de Deus pela qual ele sustenta todas as coisas. Então, por causa da ciência que busca explicar o mundo, explicar os acontecimentos de um ponto de vista do fenômeno, a ciência estabelece leis para explicar, não é? Teorias e leis para explicar o que é visto, o que é percebido pelos nossos sentidos, pela experiência e pela razão. Então, quando a ciência vai explicar, ó, se eu pegar aqui uma caneta, pegar esse copo d'água assim e soltar, ele vai cair no chão, não é? Por que ele cai no chão? Aí alguém pode responder assim, é por causa da lei da gravidade. Não é? Por causa da lei da gravidade, não é? Ou seja, existem leis fixas que governam o universo, que estão sempre operando, e é por causa dessas leis que a coisa acontece. Não é? De uma perspectiva do fenômeno, isso pode estar correto. Mas quando nós olhamos da perspectiva cristã, da perspectiva bíblica, se eu solto o copo d'água e ele cai no chão, é porque Deus assim o permitiu. E se Deus não quiser que ele caia no chão, ele não vai cair no chão. Tudo que acontece, até uma folha de árvore que cai no chão, é porque Deus assim o quis. Essa ideia de providência. Ele sustenta e governa todas as coisas. Por isso fica mais fácil ler passagens bíblicas como aquele momento no livro de Josué em que o sol para, não é? Tem um momento que o sol fica parado durante uma batalha. E aí quem é cientista muitas vezes olha para aquilo ali e fala assim, mas como que o sol parou? Como é que a Terra parou de girar em torno disso? Como é que isso funciona? Isso contraria a lógica, a ciência, as leis físicas. Mas para nós cristãos isso não é dificuldade, porque a gente crê que, na verdade, as leis físicas não são o que governa o mundo, é Deus que governa o mundo. E se ele quiser que uma lei física pare de funcionar durante algum tempo, é decisão dele. Nós cremos nisso. Por isso, para nós é mais tranquilo entender essas coisas. Somente Deus é autoexistente. Lembra que a gente estudou isso em atributos incomunicáveis? Lembra disso? Somente Deus é autoexistente, somente ele existe em si mesmo, a aceidade de Deus, a independência de Deus. Ele não depende de nada para existir, ele simplesmente é. Agora nós dependemos. Nós fomos criados por Deus, nós respiramos o ar que Deus dá. A vida, nossa vida é sustentada por Deus. Nós somos dependentes, nós não somos autoexistentes, mas nele nos movemos e existimos. Então, nós não existimos em nós mesmos. Aqui deveria estar a palavra mundo, devo ter esquecido de digitar, né? O mundo não existe em si mesmo. O mundo continua a existir em virtude de um exercício contínuo do poder divino. Felipe, você pode colocar aí o Salmo 63, versículo 8? E eu vou pedir para o Hernandes ler para a gente. Salmo 63, Versículo 8. verso 8. A minha alma pega-se a ti, e a tua destra me ampara. Então, a tua destra me ampara.
Neemias, capítulo 9, versículo 6. Tá fácil aí? Nove, 6. E aí? Samantha? Só tu és Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o quanto nela há, os mares e tudo o quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então, a tudo Deus preserva com vida. Então, ele não apenas cria, mas ele preserva a criação. É ele que mantém tudo funcionando. As leis são apenas maneiras de explicar, mas na verdade é Deus que mantém tudo junto. É Deus que faz tudo funcionar, que faz tudo operar. Ok? Um adendo, por isso é bem complicada essa questão de alguns defenderem o evolucionismo teísta. Talvez alguns já tenham ouvido falar sobre isso, né? Acho que eu já falei sobre isso aqui. Alguns defenderem a ideia de que Deus apenas criou o mundo com as suas leis, mas aí o processo evolutivo que foi dando origem a todas as criaturas, a todas as espécies. É complicada essa ideia, porque ela parte da ideia de que são leis fixas, que Deus pode ter criado, mas ele apenas fica ali observando e dirigindo o processo. Mas não, nós cremos num Deus que, de fato, governa cada aspecto. É ele que criou tudo. Ele não apenas fica ali como um gerente, né? Um gerente de loja, fica ali dando ordem àquele, mas ele, de fato, opera em tudo que acontece, ele é ativo. Mas isso também leva a outra questão, a chamada concorrência. Como Berkhoff vai explicar, a concorrência ou cooperação divina pode ser definida como a obra de Deus pela qual coopera com todas as criaturas e as obriga a agir precisamente como agem. E é complicada essa definição, né? Mas é muito simples da gente entender. Se você decide comprar uma TV e não uma bicicleta, quem decidiu? Foi você, não é? Mas isso está além da vontade de Deus? Deus não teve nenhum controle sobre esse processo? Deus teve controle sobre esse processo. A ideia é que nas mesmas coisas podem haver a causa primária, que é Deus, e a causa secundária, que é a minha vontade. Quando nós falamos de providência divina, de soberania de Deus, isso não anula a ideia de que nós tomamos decisões e temos vontades. O que alguns podem até chamar de livre-arbítrio, mas os reformados têm usado o termo livre agência para se referir a isso. O que é a livre agência? Ou livre-arbítrio, alguns vão usar o termo livre-arbítrio. E se você definir livre-arbítrio, não tem problema. Contanto que você defina o que você quer dizer por livre-arbítrio, né? Que é a ideia de que nós tomamos decisões, nós vamos para lá e não para cá, e quando nós decidimos isso, somos nós que decidimos. Nós temos uma certa liberdade de tomar decisões. Quando nós reformados enfatizamos que não temos livre-arbítrio, é porque queremos dizer que as nossas decisões são sempre afetadas pelo pecado, pela queda. Adão e Eva tinham um perfeito livre-arbítrio. Nós temos um arbítrio escravizado, uma decisão escravizada pelo pecado. Mas não quer dizer, nós não pregamos aqui um determinismo, não é? A ideia de que eu não tenho nenhuma vontade própria. Nós temos vontades. Nós fazemos escolhas, ok? Só que nós cremos que em todas essas escolhas que nós fazemos, Deus é soberano. Ao mesmo tempo, eu tenho responsabilidade, mas tudo acontece segundo a vontade divina. E essa tensão, é vontade de Deus, é vontade do homem, é Deus que determinou, mas sou eu que decido, é o que chamamos de concorrência. Há uma cooperação. Quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador,
quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso não é possível se o Espírito Santo não mudar o nosso coração, não é verdade? É impossível crer em Jesus. Mas a partir do momento que o Espírito Santo mudou o seu coração, te deu nova vida, foi você que teve fé e se arrependeu. Então também eu não nego, a gente não pode negar essa questão de que há uma parte nossa. Embora não seja vamos lá, a nova vida é Deus que dá, a justificação é Deus que faz. Mas aquele momento em que nós nos arrependemos. Então, nesse momento, existe sim um aspecto de uma decisão nossa, e nem João Calvino discordaria disso, ok? Mas nesse momento apenas, por causa da operação do Espírito em nós. Então, existe uma concorrência. E parou de funcionar o meu passa slide, então vou por aqui. Então, existem causas reais no mundo, forças da natureza, vontade do homem, contudo, nenhuma dessas forças trabalha independentemente de Deus. Por que aconteceu aquele furacão, aquela tragédia? Existem forças naturais, existem explicações científicas, mas também existe ali a providência de Deus. Deus é sempre a causa primária de qualquer ato humano ou de qualquer acontecimento. Tudo mais são causas secundárias. Isso nos ajuda a compreender de um modo mais lógico. Então, você tem causa primária e causa secundária. Vou dar um exemplo aqui. Imagina um país onde existe pena de morte. Ok? Imagine um país onde existe pena de morte. Mas a pena de morte, ela deve ser infligida pelo algoz de uma maneira rápida e indolor. Geralmente a pena de morte deveria ser infligida assim. Certo? Mas imagina que aquele que aplica a pena de morte, ele é um homem cruel e decide aplicar a pena de morte de um modo dolorido, de um modo quase que torturante. Não é? Qual é a causa desse acontecimento? O juiz que decretou a pena de morte ou o algoz que agiu de um modo cruel? Qual é a causa? Oi? Então, tem vários níveis de causa. Oi? Do algoz. Mas o criminoso também tem um ponto aí. Né? Então, você percebe que tem vários níveis de causa, ok? Você tem um criminoso que cometeu o crime, você tem um juiz que decretou que deve haver pena de morte, você tem o algoz que agiu de uma maneira cruel. Então, você tem diferentes níveis. E não dá para simplificar, ok? Não dá para ser simplista nisso, não é? Então, aí, por exemplo, apareceria alguém de direitos humanos falando, a culpa é da pena de morte. Não, a culpa não é da pena de morte, peraí. Né? Se aconteceu uma coisa errada, a culpa não é do processo todo. Né? Aí outro vai dizer, aí alguém já que defende a pena de morte vai dizer, não, a culpa é do bandido. Né? Não, também peraí, mas o bandido não deveria ser morto de um modo cruel, ele deveria só ser morto de um modo indolor. Então, é complicado, não é? E aí você percebe a questão dos níveis de causa. Níveis de causa, certo? E nós cremos que Deus é a causa primária de tudo, mas que existem as causas secundárias. E vamos entender um pouquinho as implicações disso. Vamos lá? Você tem, por exemplo, isto na questão da provisão. Na questão da provisão, que é interessante. Deus ordena que o chefe de família seja responsável pelo suprimento e provisão dos seus. Então, aqueles que são homens, principalmente, não é, que são maridos, que são pais, são responsáveis pela provisão de suas famílias. E um texto que mostra isso, né? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. E quando Paulo se refere a essa questão aqui, na carta a Timóteo,
Isso remete muito às leis do Antigo Testamento, que diz que tem uma responsabilidade especial do homem por aqueles que são de sua família estendida. Se tem alguém passando necessidade, se tem alguém que precisa de ajuda, é papel dos seus familiares ajudarem, especialmente dos homens, que devem cuidar de suas esposas, cuidar de seus filhos, cuidar de seus pais, ok? Só que, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Deus provê as nossas necessidades e, por isso, não devemos ficar ansiosos. Jesus vai dizer: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Então, Jesus está dizendo, você não deve ficar ansioso, preocupado com o que vai acontecer com você, porque Deus supre as nossas necessidades. Então, peraí. Quem é que deve suprir a gente? Quem é que supre? O familiar ou Deus? Quem é que faz? Oi? Os dois. Os dois. Mas em alguma porcentagem, tipo 50% Deus, 50% família. Como é que é? Oi? Isso, a providência vem de Deus. Mas Deus usa as pessoas, não é? Não é? É Deus que te protege da Covid, mas use máscara. Entendeu? Tome vacina. É Deus que te protege, mas você não vai tentar a Deus. Tem aquela historinha, da pessoa que naufraga no meio do mar, está quase se afogando ali, não é? E aí vem um bote salva-vida para salvar ela e fala assim, não vou entrar no bote não, porque Deus vai me resgatar, Deus vai me salvar. Não é? Exatamente. Então é Deus que supre, mas ele usa meios ordinários para suprir. Essa é a providência de Deus. É a concorrência vista nesse exemplo aqui, não é? Deus provê as nossas necessidades. Como? Você trabalha, ou então alguém cuida de você caso você não possa trabalhar. Certo? Essa é a providência de Deus. Mas não cuida não vai, não trabalha não para você ver o que acontece. Certo? Mas vou trazer aqui um exemplo um pouco mais complicado. A concorrência e o mal. E quando alguém peca? Isso está debaixo da providência de Deus? Oi? Também, né? Quando Deus chegou lá no Jardim do Éden, perguntando para Adão assim, o que você fez, Adão? Onde é que você está, Adão? O que você fez, Eva? Será que Deus chegou no jardim, viu que eles comeram fruto e ficou assim, não sabia? Será que Deus levou um susto? Não, né? Deus é providente mesmo sobre as decisões ruins, mesmo sobre o mal. E nós temos um exemplo disso na história de José, não é? Os irmãos de José intentaram o mal. Eles fizeram o mal para com seu irmão. Jogaram ele no poço, depois o venderam como escravo. Mentiram para Jacó, enganaram o pai, fazendo-o pensar que seu filho havia morrido. E depois que voltam, depois que vão até o Egito, descobrem que José é o governador do Egito, se mudam para o Egito. Anos mais tarde, Jacó morre. Aí os irmãos de José ficam preocupados. Nosso pai morreu, agora nós estamos lascados. Agora já era, porque José vai se voltar contra a gente. E ele é o governador do Egito, e a gente é Zé Ninguém. O que vai acontecer conosco? Eles, morrendo de medo ali, se escondem e ficam conversando entre si, até que José fala para eles: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, aliás, tem uma coisa interessante da tradução aqui. Quando fala aqui,
Vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Esse o tornou é o mesmo verbo ali do intentastes. Uma maneira mais exata de traduzir isso seria: vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Essa seria a tradução mais exata. Ou seja, aquilo que vocês planejaram para o mal, Deus planejou para o bem. Foi plano de vocês, um plano maléfico, mas também foi plano de Deus. A providência de Deus estava por trás de todo aquele mal. Deus agiu por meio da impiedade para o bem do povo. E nós vemos isso na Escritura muitas vezes. Deus usou os assírios para punir a nação de Israel. Deus usou os babilônios, que eram maus, eram homens maus e cruéis, para disciplinar o povo de Judá. Então, muitas e muitas vezes, Deus usou a maldade dos homens para algum bem. É claro que no momento que a gente passa por isso, né, no momento que a gente sofre a maldade de alguém, a gente não pensa muito nisso, né? Mas é o que a Bíblia nos mostra. Diga. Tá. Ai, desculpa. Eu tenho uma pergunta. Estava lembrando de uma música enquanto estava falando aí, que é a música Eu compro uma goiaba ou pego um ônibus? A minha pergunta é: existe algum nível de escolha que é uma escolha que, não sei como dizer isso, mas uma escolha que Deus se importa ou não? Tipo assim, Deus se importa até nas mínimas escolhas, como nessa música Eu compro uma goiaba ou pego um ônibus? Porque, tipo assim, que nem o exemplo que você deu mais cedo, eu compro uma televisão ou compro uma bicicleta. Como que é isso assim? Tá. É uma boa pergunta e vamos lá. Tá. Deus tem sim o domínio sobre até as pequenas coisas. Nós vamos ler um versículo que fala que até mesmo a folha que cai de uma árvore, até mesmo os fios do nosso cabelo, tudo isso está debaixo do domínio de Deus. Ao mesmo tempo, isso não anula as nossas escolhas. Veja, nós não somos robôs, que não somos aqueles bonecos de ventríloco, sabe? Né? Que Deus está o tempo todo nos movendo ali, como se nós não tivéssemos vontade própria. Nós temos vontades e tomamos decisões. O nível, o modo de explicar isso é que pode ser complicado, né? A Bíblia não entra muito em detalhe como isso funciona. Ela só afirma as duas coisas. Como explicar isso em detalhes? Isso é desenvolvido muito pelos escolásticos católicos e pelo escolasticismo protestante. Então, autores como Tomás de Aquino, dentre os católicos, e Turrentini, entre os protestantes, vão tentar entrar em níveis lógicos para explicar essas relações. Ok? Sinceramente, eu acho que esse é um terreno perigoso. Minha posição. Né? Então, onde é que eu fico? Eu fico nessas duas afirmações. Nós somos responsáveis e tomamos decisões. Deus criou um mundo livre, ou seja, um mundo que tem uma certa liberdade de agência, uma liberdade de movimentação, mas, ao mesmo tempo, em todas as coisas, Deus é soberano e nada acontece fora de seu reinado. Como exatamente essas duas coisas caminham juntas? Eu sei que elas caminham juntas, mas como exatamente é um terreno que eu não entro. Ok? Quem gosta de entrar nessas questões lógicas e achar uma explicação racional para isso, aí podemos dar uma olhadinha lá em Turrentini, ok? Que é alguém que vai trazer, de fato, explicações mais racionais para isso. Agora, eu não posso dizer que tem um nível que Deus não se importa, porque a Bíblia mostra que até mesmo a folha que cai da árvore, Ele se importa. Então, eu não posso dizer que não há um nível, né? Agora, se eu comprei uma bicicleta, é decisão minha. Se eu comprei uma TV, é decisão minha. Mas eu sei que no todo, aquilo, de alguma maneira, vai se ligar no plano geral de Deus.
Eu estava pensando, quando a gente estava falando, quando você estava falando dessa concorrência e o mal, que talvez isso seja um dos pontos nos dias de hoje mais difíceis de você entender. Como que pode uma coisa ruim ser convertida numa coisa boa? Eu me lembrei essa semana de uma criança, acho que todo mundo deve lembrar, que foi estuprada pelo padrasto e engravidou. E o pessoal dos direitos humanos estava apoiando o aborto e tal, e eu vi muitas discussões nas redes sociais referentes a isso. A minha dúvida é como a gente pode combater os questionamentos hoje de pessoas incrédulas referentes a isso, sendo que eu mesma vi muitos cristãos defendendo o que tinha sido feito, porque a gente entende então que seja providência de Deus e que o que aconteceu pode ser convertido numa coisa boa, mas de que maneira a gente pode fazer as pessoas entenderem isso? Veja, quando você está lidando com alguém que sofre a situação diante de um caso real, como estupro de uma menor para um padrasto, a atitude cristã é de chorar. Eu acho que esse é o momento em que... vamos lá, a gente vai conversar um pouco sobre isso na próxima série, que é sobre aconselhamento. Mas quando você vai conversar com alguém que está sofrendo, você não diz para ela, olha, na hora que ela está sofrendo, na hora que ela está chorando, olha, Deus tem um propósito bom em tudo isso. Né? Não, aquele momento de chorar. Eu acho que o cristianismo ajuda por não ser simplista. Eu acho que as demais visões de mundo, elas pegam um aspecto da criação, um aspecto da realidade, e maximizam esse aspecto, de modo que tem uma visão tanto quanto simplista do mundo. Ok? Então, um vai dizer o seguinte, uma visão simplista que você vê em Jó, no livro de Jó, dos amigos de Jó. Jó, se você sofreu é porque você pecou. Essa é uma visão simplista de mundo. Né? Outro vai dizer assim, não, o sofrimento é mal, o sofrimento é sempre mal, e se eu sofro, eu tenho o direito de poder tirar o filho do meu ventre. É uma visão simplista de mundo. Né? A visão cristã é uma visão não simplista, no sentido de que diante do mal nós lamentamos o mal, choramos com o mal, dizemos o mal é algo que não deveria existir, existe por causa do pecado. Né? E quando eu falo por causa do pecado, não por causa do pecado individual de cada um, mas porque o pecado dominou o mundo e fez com que as coisas não fossem do jeito que deveriam ser. Então, diante do mal, eu choro. Mas também eu tenho esperança, porque eu sei que, de alguma maneira que eu desconheço, e talvez não se possa ver numa geração ou na vida de alguém individualmente, todas as coisas corroboram para um final glorioso que Deus tem lá no fim. E eu acho que aí é o momento onde eu paro de tentar racionalizar muito, de tentar encaixar tudo na minha cabeça, e eu preciso ser empático. Eu acho que o cristão pode ser empático e oferecer esperança justamente por isso. Justamente por termos uma visão que não é simplista. Jesus, sabendo que iria ressuscitar Lázaro, chorou com Marta e Maria. Né? Eu acho que a visão cristã de mundo ajuda aí. Eu acho que aconteceu, por exemplo, uma tsunami no Japão. Pelo amor de Deus, não é hora de discutir se foi castigo de Deus para os japoneses. Por favor, vai chorar, ora pelo Japão, não vai discutir se foi castigo de Deus. Né? Pode ter sido, pode não ter sido, não sei. Né? Eu choro pelo Japão. Ok? Aí, se um japonês precisa de esperança, se alguém que sofreu precisa de esperança, eu posso chorar e, no momento certo, eu posso dizer para ela, olha, eu creio num Deus que é capaz de mudar a vida do pior pecador e que até mesmo o pior mal ele pode tornar em bem. Mas no momento certo, depois de chorar, depois de ser empático, a gente traz essa verdade. Então, eu acho que é aí, nessa visão não reducionista do mundo. Deu para ficar mais ou menos? Liga o microfone. Isso. Eu penso assim, que nem, Paulo estava nas prisões e estava louvando a Deus. Então, assim, ele estava num sofrimento muito grande, mas ele estava próximo de Deus. Então, o fardo dele fica menor. Então, eu vejo assim, nós cristãos
assim como o povo de Israel estava no deserto, quanto mais próximo de Deus ele estava, mais o deserto ficava mais fácil de caminhar. Então, assim, eu vejo que não tem... quanto mais você está aqui na Terra, você está sujeito a sofrimentos. O que depende do sofrimento nosso é a proximidade de Deus. Não seria esse... que quanto mais comunhão com Deus, mais fácil é, apesar do sofrimento não ficar longe de nós, por exemplo. Vamos lá. É possível um cristão ter uma angústia profunda, tremenda diante do sofrimento? Sim, é possível. É possível. Onde é que você vê isso? Paulo relatando numa carta sua que ele chegou a ficar desesperado até o ponto da morte. Então, Paulo passou por grande angústia, sendo cristão, estando próximo de Deus? Sim. É possível, Ok? A questão é que nós passamos por angústia, nós ficamos desanimados, nós temos momentos de fraqueza, momentos de depressão, por que não dizer isso? Mas mesmo nesses momentos, nós podemos ter uma alegria em Deus. Agora, quando eu falo alegria em Deus, não quer dizer uma alegria que anula as tristezas. Por isso que eu falo que a visão cristã de mundo é um pouco mais complexa do que qualquer outra coisa, né? Nós não cremos que vamos alcançar uma plenitude de vida nesta era. Nesta vida. Quando eu falo plenitude de vida, assim, uma vida sem problemas, sem sofrimento, sem... Não, claro que a gente vai ter momento assim, que a gente vai ter vontade de levantar da cama. Ok? E a gente vai lutar com isso até o final da nossa vida. Por que a gente levanta da cama? Porque é a nossa responsabilidade. Não é? Então, a visão, eu acho nesse sentido. Veja, quanto mais próximo de Deus, mais eu encontro satisfação nele. Nele. Mas não quer dizer que eu não vou ter tristeza, não quer dizer que eu não vou ter problemas, que eu não vou ter desânimo, e que eu não vou lutar contra isso até o final da minha vida. Eu acho que a providência de Deus é uma doutrina que nos ajuda aí, a lidarmos com os fatos complicados. Né? Quando nos vimos diante de uma situação assim, terrível. Aí que ela nos ajuda. Deus está governando sobre todas as coisas, até mesmo esse acontecimento ruim tem um bom propósito. Agora eu posso não enxergar isso, agora eu posso chorar, e tudo bem chorar. Mas eu choro diante de Deus, e Deus me consola. E eu vejo assim, né? Então, Paulo passou por tristeza, viu? E era um homem muito próximo de Deus. E ele chegou de ter uma melancolia forte, mas ele não chegou, mas essa melancolia não é a ponto dele a ponto dele abandonar suas responsabilidades e deixar de encontrar consolo na graça de Deus. Se um cristão perde alguém querido e fica triste, é normal. É o que deve acontecer mesmo. Estranho seria se não ficasse. Não é? Mas essa tristeza não faz com que ele abandone suas responsabilidades, não faz com que ele deixe de exercer seus dons, não faz com que essa pessoa deixe de orar. Essa é a diferença, entendeu? Do crente para o não crente. O cristianismo não é uma autoajuda. Não temos um produto, um remedinho assim, que se você tomar, tudo vai sumir. Não é assim, não. Nós cremos que tudo vai se resolver lá na glória. Diga. Eu queria só fazer uma consideração, duas, né? Primeiro, sobre a providência, o senhor disse, né? Quando a Escritura fala que tudo coopera para o bem, como o senhor mesmo diz, é uma afirmação. Se eu não crer na causa primária ser Deus, eu jogo fora esse versículo, né? Porque quem garante que tudo vai ser para o bem daquele que ama Deus? É a causa primária, é Deus, né? Então esse é o primeiro ponto. Nós temos que crer, porque eu creio que a única coisa racional em tudo isso é a soberania de Deus. Porque Deus, ele tem o princípio e ele sabe aonde ele quer chegar. E vai chegar onde ele determinou, porque ele é soberano para isso, né? Então,
Nós somos os meios Sim. para que isso aconteça. A questão que o Cláudio disse, a questão do sofrimento, eu vejo que a Bíblia mesmo nos instrui, né? Jesus disse, ó, você sofre por não conhecer as Escrituras. Então, quer dizer, quanto mais eu conheço e quanto mais eu me alinho com a vontade de Deus, eu vou trazer menos sofrimento para a minha vida. Então, eu tenho condições pela afirmação da Escritura mesmo, eu tenho condições de sofrer menos. Como Paulo diz, olha, se você sofrer por perseguição, sofrer por seguir a Cristo, se sinta feliz, você não vai ficar livre desse sofrimento. Não quer dizer que não há sofrimento. Não quer dizer que não há sofrimento. Mas eu posso amenizar muito o meu sofrimento agindo de acordo com a vontade de Deus, seguindo os preceitos de Deus. Isso é uma afirmação que a Bíblia nos dá, né? Então, eu tenho condições de amenizar. E a experiência, né, que nós temos, é a experiência que os nossos irmãos tiveram no passado, né? Como Paulo mesmo diz, quando sou fraco é que sou forte, né? Por que ele dizia isso? Porque ele sabia que a força de Deus, quando ele estava fraco, era Deus que o sustentava. Sim. Então, essa mesma experiência que ele teve, nós também temos ela hoje. Nós podemos afirmar isso. Sim, então, temos uma esperança de lidar com o sofrimento de um modo melhor, temos uma esperança, temos uma possibilidade de não sofrer à toa, certo? Só o que eu quero evitar aqui é a ideia de que o crente não sofre. Isso, não tem como. Ou que o crente não sente tristeza, que o crente não sente desânimo. Sente sim, passa por isso sim. Ok? É essa ideia que eu não quero entrar nela, né? Porque alguns vão dar o cristianismo quase que como uma pílula que você toma, né? O cristianismo como antidepressivo, né? E não é bem assim, ok? O cristão passa por sofrimento, sim, tanto externo quanto interno, né? Eu tive Só que ele encontra consolo em Deus. Essa é a diferença. Eu tive um irmão que perdeu um irmão da igreja, que ele perdeu a esposa no parto da segunda filha dele. E eu cheguei no hospital quando o médico veio trazer a notícia, tinham levado ele, e ele estava muito mal mesmo. E nós fomos para a casa dele, eu e um outro irmão da igreja, nós éramos diáconos na época, nós fomos para a casa dele, e encheu de gente na casa dele. E aí esse irmão perguntou, o que nós vamos fazer, né? Falei, cara, não tenho o que fazer. Você tem alguma palavra de consolo? Eu não tenho. Eu não perdi minha esposa. Eu não sei dizer para ele, eu sei o que você está sentindo. Eu não vou saber nunca dizer isso. Mas o que nós podemos fazer é ficar aqui, porque isso aqui daqui a pouco vai esvaziar, porque todo mundo vai embora para casa, vai se preparar para o velório, vai tal. Então, o que nós podemos fazer é ficar aqui. Vamos ficar aqui que, com certeza, uma hora ele vai precisar da gente. E foi o que aconteceu. Todo mundo se esvaziou, a casa sumiu, todo mundo, só ficou ele e a avó da esposa dele que morava com ele. E foi a hora que nós pudemos chorar junto com ele. A única coisa que nós pudemos fazer foi isso. Quando alguém está no olho do furacão ali, no meio da tempestade e tal, chora junto. Esteja presente. O que você vai dizer? Assim, no funeral, a pessoa nem vai lembrar depois o que você disse para ela, mas ela vai lembrar que você estava lá. Não é? Então, esteja presente. Quando for o momento adequado de falar sobre esperança, dê esperança. É isso, né? E dá esperança, e não no olho do furacão. Que acabou de perder alguém, você fala assim, tudo tem um propósito bom. Um pouquinho de noção, né? Aquele é o momento de você chorar. Chora, esteja junto. Depois, no momento ter esperança. Realmente, esperança não é uma coisa assim que vai anular a tristeza, ok? O que eu estou dizendo é que o crente ele consegue, diante do sofrimento, diante das dificuldades, continuando a Deus e glorificando a Deus, encontrando satisfação em Deus, mesmo sendo-se triste, ok? Então esse é o ponto. Só mais uma coisa, eu lembrei daquela história do Spurgeon, né? Que ele estava pregando em um lugar enorme, tinha muita gente lá, e daí uma pessoa gritou fogo, fogo, e tinha acabado de ter um incêndio naquela cidade. E nisso as pessoas começaram a entrar em pânico, saíram correndo, 28 pessoas ficaram feridas e 7 pessoas morreram.
E daí, esse foi um acontecimento que trouxe tristeza ao Spurgeon durante toda a vida dele, né? Só que mesmo assim, depois ele voltou a pregar e voltou a glorificar a Deus. Sim. Spurgeon, por causa desse acontecimento, no começo do ministério dele, era novo pregador ainda, que morreram 7 pessoas, né, no tempo onde ele pregava e tudo mais. Ele teve episódios de tristeza ao longo de toda a sua vida. Ao longo de toda a sua vida, ele lidou com aquilo que poderíamos chamar hoje de depressão, não é? Só que, veja só, vamos diferenciar as coisas. Ter essa tristeza não o impediu de continuar exercendo seu ministério, não impediu de cumprir com suas responsabilidades, de encontrar também muita satisfação em Deus. E Deus muitas vezes usou esses momentos de Spurgeon para ele ter palavras muito exatas para descrever a tristeza de alguém. E ele foi alguém que se tornou empático com a tristeza. Não é? Então, vamos lá. Eu defendo o aconselhamento bíblico, e o nosso próximo ciclo vai ser sobre isso, vai ser sobre aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico não promete cura de doenças, tá? Ela não diz assim, você não vai ter tristeza, porque tristeza é normal, certo? Mas ela vai dizer assim, mesmo na tristeza você vai encontrar satisfação em Deus. Mesmo na tristeza você vai encontrar forças para cumprir com suas obrigações e responsabilidades. Ok? É isso que a Bíblia te dá. A Bíblia não fala assim, você não vai sofrer. Não. A Bíblia não promete isso. Tá? Há um dia em que não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. E esse dia é quando Jesus voltar e os céus e terra. Aí não haverá mais dor nem sofrimento. Aqui tem dor e sofrimento, mas também tem força na graça de Cristo para podermos continuar servindo. Ok? E quando você vir algum irmão que vindo a Deus e que glorifica a Deus, não pense que ele também não sofre. Não pense que ele também não tem dias que não quer levantar da cama. Ele tem, certo? Só que ele continua trabalhando pela graça de Deus. E é isso que a Bíblia promete fazer. Que Deus promete fazer em nossa vida. Esse é o ponto. Ok? Então, uma coisa importante. Isso se dá de tal maneira que Deus não é o autor do mal. Mas espera aí, se Deus é a causa primária, até das decisões erradas, até do pecado, como que Deus não é o autor do mal? E aí está um mistério, gente. É difícil explicar isso, não é? Mas a melhor explicação, creio eu, seja a seguinte. Deus não é aquele que intentou o ato, o pecado, com o objetivo mal. Ele não é aquele que teve a vontade de quebrar a lei. Ok? Então, se os irmãos de José lançaram José num poço e depois mandaram ele para o Egito, eles fizeram isso com o intento de quebrar a lei de Deus. Eles pecaram contra seu irmão por maldade, porque tinham inveja, porque tinham ciúme, por isso eles fizeram isso. Então eles são os autores do mal, eles são os responsáveis, eles são aqueles que se tornam culpados desse acontecimento. Ok? Então, Deus não é o autor do mal. Não significa que Deus não tenha decretado aquele acontecimento. Deus decretou aquilo. Está no seu decreto. Mas significa que não é Deus o mal. Não é Deus o autor do mal. Aquele que pratica o mal com vontade de odiar o seu irmão, de punir o seu irmão. Foram eles que fizeram isso. Só que aquele mal praticado por foi planejado. Bom, dizemos que Deus não é o autor do mal. O mal está debaixo da vontade de Deus? Sim, está. Mas ele é o autor do mal? Não. Ou seja, ele não é aquele que o mau propósito. Ok? Então a Bíblia afirma as duas coisas: soberania de Deus e responsabilidade do homem. São como duas linhas
que andam lado a lado. A Bíblia afirma as duas coisas, ok? É aquilo que nós podemos chamar de uma aparente contradição, um paradoxo. Não é uma contradição, porque se você parar para pensar, não tem as coisas se contradizerem. Mas parece contraditório. Parece contraditório, ok? Mas não é. Realmente, a Bíblia afirma que Deus é soberano pela sua providência, ele governa todas as coisas, e o homem é responsável pelos seus atos. Então, quando a Bíblia fala assim que Deus endureceu o coração de Faraó, não é assim. Faraó, um cara legal, um cara, poxa, gente boa, queria dar ali a liberdade para os israelitas, mas Deus endureceu o coração dele, e aí o Faraó não quis fazer. Não é isso. O Faraó estava agindo de acordo com o seu coração, de acordo com a sua vontade, seguindo a sua natureza pecaminosa. Nós nascemos pecadores por natureza. E se Deus nos deixasse soltos, à mercê de nossas paixões, de nossos desejos, Deus sabe o que faríamos. Só que ele segura a humanidade. Por isso ela não pratica todo o mal. Mas às vezes ele libera um ou outro, né? Às vezes ele... Não é? Sim. Isso. Então, vocês entenderam como que Deus não é o autor do mal? Tá claro? Ok? Diga. Nessa questão aí do mal. Tipo, Deus não... O senhor falou, Deus não criou o mal. E o diabo? Porque tem muitas pessoas que até falam assim, não é Deus não faz o mal, Deus só faz o bem. O diabo é que faz o mal. E nós entendemos, tipo, na soberania de Deus. Então, mas em algum momento, assim, daí, tipo, fica como se a gente tivesse medo de atribuir o mal ao diabo, ou isentá-lo. Se fica meio, sabe... Então, vamos lá. Deus não, eu disse que Deus não é o autor do mal, no sentido de que não é Deus que pratica o mal com intenção de quebrar a lei. Mas o mal, ele foi decretado por Deus. Então, não sei se eu falaria que Deus não criou o mal. Eu diria que Deus não é o autor. São coisas diferentes, ok? É a terminologia usada para dizer que Deus não é aquele que pratica o mal. Certo? Então, se um ladrão entrou aqui na igreja e roubou a igreja, o ladrão é o autor do mal, não Deus. Mas Deus, na sua providência, foi ele que decretou que isso acontecesse. Certo? Então, Deus decreta o mal. Satanás pratica o mal. Satanás está debaixo da soberania de Deus. Quer ver onde você vê isso claramente? No livro de Jó. Quem é que tocou o corpo de Jó? Quem é que tocou a vida de Jó? Quem é que praticou o mal ali, fez todas aquelas coisas ruins na vida de Jó? Satanás. Mas Satanás fez isso sem a soberania, sem a providência de Deus? Não. Primeiro que ele pediu permissão para Deus e Deus deixou. Primeiro ponto. E segundo, que quando Jó fala com Deus, Jó diz, fala para Deus, por que fizeste isso comigo? Jó entende que foi Deus que fez. Entende? Por isso que eu falo que a realidade ela é complexa, ela não é simples nesse sentido, né? Quem fez? Foi Satanás ou foi Deus? Satanás é o autor, mas aconteceu debaixo da soberania de Deus. Deu para entender? É que é um mistério, mas é isso. Diga. Uhum. Sim, sim, sim. É as duas coisas.
Não. Não. Tem um versículo bíblico em Isaías que Deus fala, eu faço mal e faço bem. Não no sentido de que Deus é mal, tá? Deus não é mal. Ele não é o agente do mal, o autor do mal. Mas ele decreta até mesmo as coisas ruins. Exatamente, mas o responsável, o culpado é Satanás. Certo? Então, quem tem a culpa? Satanás. Ok? Mas quem tem o domínio, quem tem o governo? Deus. Quer ver um exemplo legal? Tem um livro chamado O Silmarillion. Já ouviram falar? Já ouviram falar de Senhor dos Anéis, não é? Senhor dos Anéis, ok? O autor de Senhor dos Anéis, o J.R.R. Tolkien, ele escreveu um outro livro chamado O Silmarillion, que ele é como uma espécie de Bíblia do mundo do Senhor dos Anéis. Ele é um livro que conta as origens daquele mundo da Terra-média, né? E conta os primeiros anos, os primeiros séculos daquele mundo de O Senhor dos Anéis. Ok? É um livro do Tolkien. E o Tolkien, ele era um católico romano. E como católico romano, ele colocou nas suas obras vários elementos da fé cristã. Por isso que você tem, de fato, muitos elementos da fé cristã dentro de O Senhor dos Anéis. Se você já assistiu, você pode comparar o anel como o pecado, que deve ser levado para ser destruído, que é uma tentação, né? Então, tem vários elementos ali interessantes. E no primeiro capítulo de O Silmarillion, o primeiro capítulo é muito interessante, que ele conta a história da criação daquele mundo. E é muito parecido com Gênesis. E a história é que tem um Deus, que esse Deus é como maestro de uma grande orquestra. E você tem os Ainur, que são como anjos. E Deus começou a reger a orquestra e os anjos começaram a tocar aquela melodia de Deus, né? E tocavam, enquanto eles tocavam, o mundo era criado. Mas aí tinha um Ainur chamado Melkor, que ele é como Satanás na história, né? E o Melkor começou a tocar notas diferentes. Começou a tocar notas dissonantes. Ou seja, começou a não seguir a regência do Deus, mas a fazer suas próprias notas. E os anjos ali, os Ainur, que estavam ao lado de Melkor, começaram a se confundir e seguir Melkor, ao invés de seguir a Deus. Ou seja, como Satanás ali levando alguns anjos para o mal, não é? E começaram a tocar notas dissonantes, notas diferentes. Então Deus, Deus chamado Eru Ilúvatar, que se chamou Deus nessa história. Então Eru, ele se levantou e começou a com mais poder reger, e as notas corretas começaram a ser tocadas com mais altitude. Mas aí Melkor começou a tocar mais alto também as suas notas dissonantes, e começou uma guerra entre as duas melodias tocadas ao mesmo tempo, a melodia boa de Deus e a melodia do mal. Até que no momento final, ele encerra, né? Deus encerra a orquestra, encerra a sinfonia. No momento que ele encerra aquilo, eles olham para a melodia toda, e a melodia toda, né, a música toda, inclusive com as notas dissonantes de Melkor, era o que Deus planejou. Aquela era a música que Deus fez. Nem mesmo as notas dissonantes de Melkor saíram da partitura ali, da sinfonia, né? Da harmonia original que Eru Ilúvatar tinha planejado. Eu acho esse livro, essa história, uma ótima ilustração do que é a providência de Deus. Satanás pratica o mal e ele acha que está arrasando lá, ele acha que é o máximo, né? Só que no final, tudo que ele faz era o que Deus planejou desde o início. E tudo vai acabar de uma maneira que glorifica a Deus. Jesus foi morto na cruz.
E aquilo foi uma maldade tremenda. E com certeza Satanás estava por trás daquilo. Mas aquilo aconteceu para que nós pudéssemos ser resgatados. Ou seja, para que o plano de Deus fosse cumprido. Então, veja que interessante, não é? É interessante pensar nisso. Né? Aliás, essa história é muito legal. Né? É o primeiro capítulo de O Silmarillion, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ver. No primeiro capítulo conta essa história. Muito, muito bom. Né? Por fim, o terceiro ponto é o governo de Deus. Governo divino é a atividade contínua de Deus com que ele governa todas as coisas, de modo que elas correspondem ao propósito de sua existência. Existe na Bíblia, quando ela fala de reino de Deus, ou reinado de Deus, existem dois reinados, tá? Dois tipos de reinados de Deus. O reinado cósmico de Deus, que é pelo qual Deus governa o universo, as nações e todas as coisas, o Deus, o Pai é o Rei. E você tem o reinado do Filho, que é quando o Filho encarnado vem e inaugura o seu reino no mundo, para assumir o papel que Adão deveria assumir. Adão deveria ser o regente da criação, representando o reinado de Deus no mundo. Só que Adão pecou, não é? Aí vem Jesus, o novo Adão, e ele faz aquilo que Adão deveria fazer. Ele inaugura o seu reino, o reino de Deus, o reino messiânico. Então tem uma diferença entre reino messiânico e reino cósmico. Agora eu vou falar do reino cósmico, ok? O reinado do Pai sobre todo o universo que ele criou. Deus governa sobre todas as coisas em seu reino cósmico, segundo o seu propósito. Diz o Salmo 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. E em Daniel, capítulo 4, você tem Nabucodonosor reconhecendo isso. Reconhecendo que o Deus Todo-Poderoso, ele é soberano sobre as nações, é ele que de fato governa todas as coisas, ele é o Deus poderoso, e o próprio Nabucodonosor foi humilhado perante esse Deus, o Deus de Israel. Então, esse é o governo divino de Deus. E respondendo à pergunta da Daniele, sobre o que Deus governa, o que está debaixo do governo de Deus? Até as coisas ínfimas. Lucas 12, 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Até os cabelos da vossa cabeça. Mateus 10, 29. Você consegue abrir aí, Felipe, por favor? Mateus 10, 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento de vosso Pai. Olha só. Então, nenhum pardal vai cair sem o consentimento do Pai. Então, também temos até aquilo que é aparentemente casual. Aquilo que aparentemente é acaso. Vai ter. Então, é tipo assim, se eu estou lá na minha casa, aí eu falo, não vou lavar a louça. Tipo, vou lavar a louça, vou fazer comida, não vou fazer comida, vou lavar roupa. Até isso. São decisões suas. Você toma decisões. Essas decisões são livres, certo? Você toma decisões de um modo livre. Foi você que decidiu, por motivos seus, ok? Né? Pode haver pecado envolvido, pode não haver, pode ser pecado da preguiça, pode não ser. Você decidiu, ok? Agora, quando eu falo que isso está debaixo do governo de Deus, é que você não fez isso sem a permissão de Deus. Você não é assim, Deus assim, eu não sabia que ela não ia lavar louça hoje, poxa. Tem gente que pensa assim, por exemplo, falando em vontade de Deus. Vontade de Deus, né? Tem gente que pensa muito assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A gente fala sobre isso no começo do ano, não é? Será que é vontade de Deus que eu me case com aquela pessoa ou com esta pessoa?
Será que eu devo ir para aquele lugar ou para este lugar? E aí, se eu tomar a decisão errada, e se eu não fizer a vontade de Deus, minha vida vai ser ruim pelo resto da... Não, gente. Existem dois tipos de vontade de Deus, a gente já falou sobre isso. Não é? A vontade preceptiva, que é o que ele mandou a gente fazer na Bíblia, a sua lei, né? Certo? E a vontade decretiva, que é aquela vontade pela qual ele decreta todas as coisas, que é a sua providência. Certo? Ou seja, se eu decidir lavar a louça, eu estarei fazendo a vontade decretiva de Deus. Se eu decidir não lavar a louça, eu estarei fazendo a vontade decretiva de Deus. Eu vou fazer de qualquer maneira. Certo? É nesse sentido. Né? Eu não tem um momento em que eu saio dessa vontade de Deus, da vontade decretiva de Deus. A gente não surpreende Deus, é isso, Não né? surpreende. Deus não, a gente não pega ele de surpresa, não. Só que aí tem a vontade preceptiva, que é aquilo que Deus quer de nós. E onde é que está? Na Bíblia. Onde é que está? Na Bíblia. Certo? E o que não está na Bíblia, o que não está na Escritura, Deus não ordenou. Então, com quem eu devo me casar, por exemplo? A Bíblia fala, você deve se casar no Senhor, se casar com alguém que conhece o Evangelho. Certo? Casar com um crente. Pronto, é isso que a Bíblia fala. Agora você tem que ser uma pessoa alta, baixinha, você tem que ser... Não, a Bíblia não fala nada sobre isso, você pode escolher. Só que você vai escolher com sabedoria. Busque sabedoria para tomar boas escolhas. É essa a ideia, né? Quando eu era criança, a gente frequentava a Metodista Livre e lá nós que decidíamos se iria para o céu ou para o inferno de acordo com o pecado. Então eu morria de medo quando criança, achando que eu ia para o inferno toda hora. Mas também se eu me arrependesse, eu iria para o céu toda hora. Era muito confuso isso para mim. Acho que Deus escrevia no livro da vida com lápis e borracha, né? Então, escreve no livro da vida. Pecou, apaga no livro da vida. Se arrependeu, escreve no livro da vida. E Deus ia ter que ter muitos funcionários ali para ficar escrevendo o nome das pessoas. Né? Bem, nós não negamos que existam decisões, tá? Mas nós cremos que se você em um dia decidiu servir a Deus, é porque o Espírito Santo te possibilitou isso. E se o Espírito Santo te deu nova vida em Cristo, nem o que você fizer vai poder impedir isso. Okay? É claro que alguém que é crente, ele vai obedecer a Deus, ele vai cumprir a palavra. Mas se você um dia realmente recebeu nova vida em Cristo, se o Espírito Santo um dia convenceu você do pecado e da salvação, isso é permanente. Certo? Mas não anulamos a ideia de decisão no sentido de que um crente, ele faz um compromisso com Deus. É essa a ideia. Né? Quando nós costumamos dizer que não temos livre-arbítrio, não é no sentido de que Deus controla nossas ações o tempo todo. Não é isso. Porque Adão e Eva tinham livre-arbítrio. E nós tomamos decisões. Nós não temos livre-arbítrio no sentido de que o pecado afeta as nossas ações de tal maneira que nós não conseguimos tomá-las sem nenhuma influência. Essa é a ideia. E para vencer essa escravidão do pecado, é Deus que nos dá nova vida e nos dá o Espírito Santo, e agora nós andamos não mais na carne, e sim no Espírito. Ou seja, nós sempre somos dirigidos por algo, ou pelo pecado ou pelo Espírito. Olha que interessante, né? Ou pela carne ou pelo Espírito. Então, nós agora andamos no Espírito, ou seja, sob uma influência divina. Certo? Mas nós tomamos decisões o tempo todo. Né? Então, não nego isso. Mas a partir do momento que Deus salvou você, perguntaram uma vez para Spurgeon. Spurgeon, é possível perder a salvação? Aí ele falou, depende de quem te salvou. Se quem te salvou foi Cristo, não. Não é possível perder, não. Se quem te salvou foi Cristo, não é possível perder a salvação, não. Amém? Oi? Exatamente. Então,
talvez não seja sábio não deixar de lavar a louça, viu? Vamos lá. Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Né? Então, até mesmo a sorte que você lança para poder tomar decisões, era no contexto como esse, né? Lançar sorte para poder tomar uma decisão. Até mesmo isso procede do Senhor. Até mesmo as coisas voluntárias e livres, até mesmo as nossas decisões que provêm do nosso coração, até mesmo isso procede de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios, vem do Senhor. Então, até mesmo as nossas decisões que procedem do coração, elas vêm do Senhor. Ele está dominando sobre todas as coisas, o seu governo está sobre todas as coisas. Ok? Mas quando eu digo isso, quer dizer que ele nunca é surpreendido, nada está fora do seu governo, mas também não quer dizer que nós não temos vontade, que nós não tomamos decisões. Nós tomamos decisões. Ok? E nós tomamos decisões segundo o que nós queremos, segundo o nosso coração. E como é que tudo isso funciona? É um mistério. É um mistério. É um mistério. Alguns vão tentar explicar. Se você é uma pessoa que gosta de lógica, que gosta de pensar racionalmente sobre aquilo que a Bíblia não é tão explícita, tem pensadores cristãos que buscaram soluções racionais para tudo isso. Né? Aqueles que dessas linhas mais tomista, vou dizer assim, né, que seguem mais a linha de Tomás de Aquino, eles gostam de pensar racionalmente sobre coisas que a Bíblia não é tão clara. Ok? Mas aí é um pensamento racional, é um pensamento humano que pode ser falho. Não é? Nosso raciocínio nem sempre funciona muito bem. Minha linha teológica, eu prefiro ficar somente com o que a Bíblia disse. O que ela não disse, eu digo que é mistério. Ok? A resposta simples, né, que o pessoal usa muito, é falar que o mal é simplesmente a ausência do bem. Ou seja, foi natural a criação do mal, mas isso é muito simples demais para... Não, essa resposta não é uma boa resposta. Olha, você tem três maneiras de explicar essa questão do mal e da soberania de Deus, que são usadas. As três podem ser usadas, essa é uma, tá? A da ausência, o mal como ausência do bem, só que também ela vai empacar num problema. Há momentos em que Deus está ativo, endurecendo o coração de Faraó. Então aí você tem um problema, ok? Você tem aquela ideia, o chamado compatibilismo, né? Que é a ideia de que seria mais ou menos a ideia de que Deus tem uma boa razão para o mal. Se você perguntar para um compatibilista, Deus é o autor do mal? Ele vai dizer sim, mas é porque ele tem uma boa razão. Essa é a ideia. Resumindo, né? Eu estou sendo bem reducionista aqui, tá? Estou explicando assim. Claro que um compatibilista elaboraria isso de uma forma muito melhor. Mas a ideia é mais ou menos essa. Por que Deus permite o mal? Né? A primeira resposta seria, o mal é a ausência de Deus, é a ausência do bem. A segunda resposta seria, Deus tem uma boa razão para fazer o mal, ele faz. Seria um compatibilista. Quem costuma ser compatibilista? Aqueles que são mais ligados à linha teológica do Gordon Clark. Né? O pessoal da monergismo, eles costumam ser compatibilistas. Okay? Então, no site monergismo, você vai encontrar muito texto ali que tende ao compatibilismo. E você tem a resposta das causas, que provém de Tomás de Aquino. Eu acho que das possibilidades de resposta, talvez seja mais fácil de entender, fácil de explicar. Foi usada por Tomás de Aquino, foi usada por João Calvino, foi usada por sucessores de João Calvino, que é a ideia de causas primárias e secundárias. Né? Então, existem causas primárias, existem causas secundárias, Deus é a causa primária de tudo, tudo mais é causa secundária, tudo foi iniciado por Deus, a responsabilidade é do homem, porque é o homem que tem vontade.
É ele que faz o mal com vontade de praticar o mal. De certa maneira, eu expliquei para vocês usando essa explicação, certo? Essa explicação também tem problemas, tá? Mas é a que eu acho que tem menos, né? O que a Bíblia é clara em afirmar? Deus é soberano, nós temos responsabilidade. A Bíblia diz isso. Como é que isso funciona? Entendeu? Mistério, né? Agora, você pode usar essas explicações? Pode. Qualquer uma das três, tá? Elas podem caber em certos contextos. Mas sabendo que essas explicações racionais, como não são bíblicas, elas estão sujeitas à nossa falibilidade, né? Nossa falibilidade. Nós somos falíveis. Então, nós não devemos confiar tanto assim na nossa cabeça. A nossa cabeça é um pouquinho lerda, né? Então, é bom a gente tentar se ater ao que a Escritura diz. E essa explicação da ausência do mal, ela costuma ser usada por pessoas que não gostam muito de enfatizar a justiça de Deus. C.S. Lewis, por exemplo, ele falava muito do inferno como lugar onde todas as bênçãos de Deus estarão ausentes. Não é? É verdade? É verdade. De fato, no inferno, todas as coisas boas que Deus nos dá estarão ausentes. Mas ele fala só isso. Ele para aí. Não é? Por que será que ele fala só isso? Porque ele é um apologeta, está tentando ser ouvido, ele não quer falar outra parte. Você sabe qual é a outra parte, né? Não, de fato, no inferno, as coisas boas de Deus estarão ausentes. Mas Deus vai estar lá também. Pastor. Oi? Nós estamos lembrando aqui de uma ilustração, não sei se o senhor conhece, se o pessoal conhece, que um barbeiro estava conversando com uma pessoa que ele estava cortando o cabelo e a pessoa estava falando que coisas ruins acontecem porque Deus não existe. Deus não faria alguma coisa para não acontecer. E aí esse barbeiro fica pensando bastante como conversar com ele, e nisso ele vê uma pessoa muito cabeluda, muito tempo sem cortar o cabelo passando, e aí chama a pessoa e mostra para esse homem. Não existe barbeiro. Era o barbeiro que estava falando que não acreditava, né? Aí o homem falou para ele, não existe barbeiro, porque olha só como está o cabelo desse homem. Aí ele, não, existe, eu estou aqui. Ele falou, pois é. Então, é a mesma coisa em relação a Deus. O senhor conhecia essa história? Não conhecia, mas ela se encaixa bem nessa explicação que o Paulo trouxe aqui, que é uma explicação que pode ser usada às vezes, mas não explica tudo, né? O mal pode ser explicado como a ausência de Deus? Às vezes sim, mas às vezes não. Porque às vezes é Deus que decreta um acontecimento ruim de um modo direto. Mas essa é uma explicação evangelística que você pode usar às vezes, não é? Então veja, essas explicações, eu não estou dizendo nunca use essa explicação. Estou dizendo, olhe bem o seu contexto, olhe bem a situação, pode ser que ela seja útil. Essa história que a Dica contou pode ser útil, né? Para um momento assim. Né? Por vezes o mal é causado por uma falta de se procurar a Deus. É verdade. Mas quem disse que quem vai ao barbeiro também não pode ter um corte ruim? Sabe? Então é possível também. Né? Quem disse que quem está com Deus também não sofre? Né? Então, acho que esse é o ponto. Mas é boa história, eu não conhecia não, Dicla. Falando aquilo que o senhor falou do inferno, né? Na verdade, o fato de as coisas boas não estarem presentes não significa que o mal esteja presente ali, porque está sendo mal para quem está recebendo. Mas a justiça de Deus, ela não é má, ela é boa, né? Ela está fazendo o bem ali, sim, recompensando então, realmente. Então, é muito complexo. É complexo. Você perceba como é delicado. Não quer dizer que você nunca pode explicar o inferno como um lugar onde Deus não está, onde as coisas boas de Deus não estão. Essa explicação pode ser útil em certos momentos, mas sabendo que ela não esgota o assunto. Ok? Posso?
Já que falou em barbeiro, daí eu me lembrei. Eu estava cortando cabelo na Testemunha de Jeová, aí começaram a falar Ai, Celso. desse negócio do tempo aí, que é o sistema que manda, que é o diabo que comanda tudo, que Deus não está no controle. Eu falei, não, Deus está no controle de todas as coisas, Deus é soberano. Aí ele falou assim, então você quer... Ele parou assim, virou, você quer me dizer que Deus é mau, que Deus fez? A gente, eu falei, não, Deus não é mau. Deus não nos fez para morrer. Nós morremos por conta do pecado, mas Deus não nos fez para morrer. Ele É um momento que pode... É muito bom. É um momento que você pode usar essa explicação, ela é útil. Né? Ok? Vamos lá? Para encerrar, gente. Qual que é o propósito dessa doutrina? Indo para o nosso encerramento. Qual que é o propósito da doutrina? É uma doutrina que nos é dada para nos dar conforto. A doutrina da providência de Deus não é para você machucar as pessoas, não é para ficar discutindo na internet, não é para você dar aquela espetada em alguém que está sofrendo, ok? Né? Aconteceu uma tsunami, aconteceu um terremoto, aí você usa a doutrina da providência de Deus para falar, viu só, é Deus que está... Não, peraí, não é para isso. Né? Essa é uma doutrina que nos dá conforto, que nos dá consolo diante das dificuldades, porque ela nos promete que o mundo será recriado em glória. Ela nos promete que Deus tem um propósito glorioso para esse mundo e que todas as coisas que acontecem não levarão a um fim do mundo, um fim ruim para o mundo. Mas Deus está com esse propósito de recriar esse mundo, de voltarmos ao estado do jardim. Ela nos promete que tudo que acontece para o bem do povo de Deus. E isso é um grande conforto. Ela nos garante a salvação e nos dá fé para confiarmos em Deus ao longo da vida. Muitas vezes, meus irmãos, certas doutrinas são difíceis de aceitar e causam polêmicas e dificuldades porque usamos do jeito errado. Porque usamos do jeito errado. Então, a doutrina da providência, ela é feita para dar conforto, para dar consolo, não para você espetar outras pessoas. E se nós usamos essa doutrina para espetar outras pessoas, não é de se admirar que as pessoas achem que esse Deus é cruel, o Deus que é soberano sobre tudo. A doutrina da predestinação, que vamos estudar em alguns semestres posteriores, ela é feita para nos dar certeza da salvação. Ela é feita para nos dar conforto em Deus, para nos dar a garantia da salvação. Ela não é feita para você pensar assim, sou salvo mesmo, posso pecar à vontade. Ela não é feita para você pensar assim, vamos ver quem é que é eleito, quem é que não é, quem é que é salvo, quem é que não é. Ela não é feita para isso. Ela é feita para nos dar conforto diante da certeza de que nós somos de Deus. Quando usamos do jeito errado, para ficar brigando com o arminiano na internet, para ficar ali espetando os outros, de um jeito não pastoral, aí que causa problema, aí que traz divisão à igreja. Ok? Então, as doutrinas de Deus, elas não nos foram dadas para nós sermos soberbos, orgulhosos, ficar espetando os outros, mas para nos dar conforto e segurança em Deus. Amém? Então, dando encerramento à nossa aula, se bem que ainda vai descer, né? Oi? Vai descer o Túlio, né? Alguém tem alguma pergunta, mais alguma contribuição? Oi? Igual o quê? Vão apresentar? Vocês querem esperar os adolescentes ou querem fazer agora já? Tá bom. Vamos esperar um pouquinho, então. A apresentação era essa. Okay? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Tem só um bom dia aqui. Lourdes. Tá bom. Então é isso. A pessoa que quer pecar e diz assim, foi da vontade de Deus. Né? Se ele não quisesse, eu não pecava. Eu acho que uma maneira errada de usar essa doutrina da providência é essa coisa de tentar ficar buscando a vontade de Deus por meios que não a Escritura. Acho que essa seria a maneira errada de usar essa doutrina. Né? De tentar
nos esquivar de tomar decisões que devem ser tomadas por nós, com sabedoria, né? Só que em vez de eu tomar essa decisão, eu quero que Deus fale para mim, eu quero que Deus me mostre por testes, por sinais. Eu acho que essa será uma maneira errada também de entender a doutrina da providência, né? Eu que tenho que tomar decisões, com sabedoria, né? Levando em consideração os preceitos da palavra, mas é eu que tomo a decisão. É eu que tomo a decisão. É uma prática, né, de muitos evangélicos, né? Vai começar um relacionamento, não é? O que faz antes de namorar? Eles oram. Aí eu pergunto, para que você está orando? Para ver se é vontade de Deus. Aí eu fico pensando assim, mas cara, a outra pessoa é crente? É. Então, que falta? Né? Ah, não, mas deixa eu esperar essa vontade. Deus já declarou na sua palavra qual é a sua vontade. E a vontade secreta de Deus, a providência de Deus, a gente não sabe. Outra coisa também, outro erro comum com relação a essa doutrina, dá para apontar, é achar que a gente sabe o porquê. A gente não sabe. Muitas vezes nós vamos passar por situações difíceis, ou pessoas vão passar por situações difíceis, e a gente não tem como saber o porquê Deus está fazendo aquilo. Nós nos consolamos com o fato de que tem um porquê, de que Deus tem uma razão, mas nem sempre a gente vai compreender. E é muito ruim quando a gente fica tentando descobrir a razão pela qual Deus está fazendo isso na vida do outro. Não é? Alguém passa por uma dificuldade, por exemplo, eu já vi muitas compartilhadas na internet, né? John Lennon um dia falou sobre Deus, taranã, 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 e por isso John Lennon foi morto com uma arma e tal. Aí fica assim, o que uma coisa tem a ver com a outra, gente? A gente não sabe se foi por isso. A gente não sabe, cara, né? A gente não sabe por que aconteceu ter tsunami no Japão, por que aconteceu o coronavírus. A gente tem uma ideia, entendeu? A Bíblia pode nos dar alguns princípios do porquê que Deus pode estar fazendo isso. Mas a gente não pode afirmar com certeza sobre a vida de alguém. Isso aconteceu por punição de Deus. Isso é até maldade, até crueldade tentar fazer isso. Né? E essa é uma maneira equivocada de lidar com essa doutrina também. Uhum. Sim. Uhum. Não, exatamente o porquê a gente não sabe. O que a Bíblia nos dá é que o sofrimento, muitas vezes, ele é um alerta de Deus, um aviso de Deus, e nós podemos tomar algumas decisões com respeito a isso. Então, o sofrimento, eu não sei se o coronavírus é uma punição de Deus sobre a Terra. De fato, eu não sei. Mas eu sei que eu posso considerar a brevidade da minha vida, eu posso considerar que posso morrer a qualquer momento, e por isso eu devo considerar que devo glorificar ao máximo a Deus aqui. Se eu não tenho um compromisso com Deus, eu tenho de assumir esse compromisso com Deus o quanto antes. Né? Então são coisas que eu posso pensar e considerar a partir do sofrimento, a partir da pandemia. Mas eu não sei se Deus fez o coronavírus para isso ou para que as igrejas pudessem ir para a internet, divulgar mais o evangelho na internet. Não sei. Pode ser isso também? Né? Pode ser isso também. Né? A nossa igreja sede, a Ebenezer, tem uma aluna de catecúmenos que é da Bahia. Tem uma aluna de catecúmenos da Ebenezer que é da Bahia. Por quê? Porque na cidade dela não tem igreja presbiteriana. E ela perguntou lá, eu posso fazer catecúmenos com vocês? Está fazendo catecúmenos online, cara. Olha só que interessante. Né? Será que Deus não está usando para isso? Pode ser também. Pode ser para as duas coisas? Pode. Pode ser que para alguém seja punição e para outro não? Pode. Eu não sei. E acho que essa humildade de dizer assim, eu não conheço a providência secreta de Deus, acho que a gente precisa ter para não ficar julgando o outro. Né? A gente é muito rápido em alguns julgamentos. Um exemplo aqui.
Na época que o Lula estava preso e o neto dele morreu, o que teve de cristão dizendo assim, ó, viu só também, né? Punição de Deus. Isso é errado, gente. Tá certo isso não. Não tem como saber. Ok? E outra, cara, por mais que o Lula seja corrupto, ladrão, o que quer que você pense que o Lula seja, né? Eu penso isso. Eu acho que o Lula devia estar preso, ok? Mas minha opinião como Wayne, tá bom? Aqui, né? Mas ainda assim, cara, eu tenho que ter empatia pelo cara no momento que ele perdeu seu neto. Não é? Até por qualquer um devia ter essa empatia. O cara perdeu o neto, perdeu a esposa, que também a gente fala, eu só perdeu a esposa. Peraí, né? É complicado isso. Né? Eu não sei, cara. Eu creio que Deus é providente, creio que Deus é soberano, mas eu não sei o porquê ele inflige coisas sobre as pessoas. Eu, de fato, não sei. Pastor, eu acho que o que fica, para mim, né? O que fica mais claro é a nossa fragilidade, né? Eu acho que essa pandemia nos mostrou. Outro dia a gente estava comentando, imagine se esse coronavírus tivesse a mortalidade do ebola, por exemplo. Dizimaria a Terra. Então, quer dizer, é para nós atentarmos a isso mesmo, né? A nossa fragilidade diante desse mundo aqui, não somos nada e carecemos da graça de Deus. Sim, mostra a nossa fragilidade. Então, sim, Deus dá alguns recados por meio do sofrimento, mas não significa que sabemos exatamente o porquê. Pode pegar o microfone? Eu vejo aí que no sentido que o senhor falou aí do neto de Lula, da esposa que ele perdeu, não tem sentido nenhum, assim, porque quantas pessoas agora com coronavírus, um exemplo, filho perdeu mãe, pai, irmão, e quantas famílias aí não perderam 3, 4, 5 pessoas da mesma família, né? Então é uma coisa que não tem sentido nem falar isso de que o Lula, a mulher do Lula, o neto do Lula morreu porque ele, né? Exatamente. Não tem sentido nenhum. Agora, se acontecem sofrimentos na sua vida, aí você pode considerar, com relação à sua vida, o que Deus pode estar fazendo. E ainda assim pode ser que você descubra, pode ser que não. Né? Mas com relação à sua vida, ok? Mas muito, muito cuidado ao fazer isso com relação à vida de outro. Não tem como. Né? É mais fácil você encontrar na Escritura o que nós devemos fazer diante do sofrimento. E não tanto o porquê Deus está infligindo. A gente não sabe. Oi? Então, exatamente. Eu acho que nesses momentos que o livro de Jó é tão necessário. Porque Jó é um livro que destrói as nossas teologias reducionistas. Você tem os amigos de Jó, cada um com a sua teologia reducionista. Não é? Você está sofrendo, Jó, porque você está pecando contra Deus. Tem algum pecado escondido que você tem que, não é? Que você tem que confessar aí. Quando você não confessar, você não vai ser restaurado por Deus. E eles nem tinham noção. Eles nem tinham ideia do que estava realmente acontecendo. Né? E devemos tomar cuidado para não ser como amigos de Jó. Esse é o cuidado que devemos ter, não é? Diante de alguém que sofre, poxa, chora junto. Né? Esse é o nosso cuidado. Porque tem muitos irmãos, de fato, que perderam alguém querido. Eu acho que na hora que o sofrimento acontece, que a realidade bate à porta, as teologias reducionistas elas morrem. Tipo teologia da prosperidade. Né? Teologia da prosperidade, pensando, né, por que os pastores da prosperidade não vão nos hospitais para curar o povo da Covid? Né?
Eu queria ver isso aí. O cara indo no hospital lá para... Se o suor do cara é milagroso, né? Tira o suor dele e vai passando nos caras com Covid ali na UTI. Vamos ver se resolve. Não é? É porque quando a realidade bate a porta, esses simplismos não sobrevivem. Né? Não é tão fácil assim. Então, né? Vamos lá.